obrigado por terem sintonizado o nosso programa mais uma vez. Certamente vocês estão ansiosos para raciocinar comigo, como sempre, não é verdade? Então, se for assim, nós vamos hoje com um pouco de cautela, porque vai ser uma pedreira hoje. A parte boa é que nós vamos começar falando de um amigo que me falou esses dias que algumas pessoas discordam do que expomos aqui no programa. Bom, quando eu ouvi isso, eu pensei logo, eu tenho agradecimento e muita admiração por essas pessoas, pela grandeza intelectual que elas mostram assistindo os nossos programas, mesmo sem concordar com eles. Muito obrigado aí, viu? No mais, está tudo dentro do normal. Ainda, olha, e eu disse ainda vivemos numa democracia e como não defendo uma arrogante ditadura de esquerda ou de direita, não pretendo obrigar ninguém a concordar comigo sob a ameaça de perseguição, de tortura ou então de morte. Mas, e tem um mas, sempre tem um mas, quando eu desenvolvo um tema e um amigo diz não concordar comigo, costumo perguntar: você não concorda com a conclusão ou é com os argumentos? Você discorda de tudo? Eu não posso evitar essa pergunta devido à minha forte inclinação para a filosofia analítica e para as relações afetuosas, exigentes de sinceridade e de franqueza entre amigos. Aliás, ao menos nas relações entre amigos, devemos cultivar a liberdade de falar francamente, sem hipocrisia, sem frescuras, nem ter de ficar pisando em ovos. Veja bem, olha, a declaração de concordo ou não concordo cabe quando o assunto discutido é um assunto que dispensa razões, arrazoados, seja lá pelo que for. Normalmente isso se dá com temas polêmicos e coletivos, públicos. Porém, o ânimo para concordar ou então discordar não é muito favorável quando há uma proposta no sentido de se buscar juntos um esclarecimento maior sobre dado assunto. Olha, vocês são testemunhas, vocês próprios são testemunhas de que eu venho convidando as pessoas para raciocinar comigo. Havemos então de compreender que esse é um convite tão específico quanto foi um pedido de casamento lá nos bons tempos em que as pessoas se casavam com outras, tendo o objetivo de constituir uma família unida por longo tempo.
O convite de casamento naquela época não era para viver uma vida antagônica. Os que discordavam de compartilhar da harmonia em comum prevista para o casamento recusavam o pedido de casamento. Afinal, ou porque não queriam ter um objetivo comum, talvez por não gostarem de quem fazia o convite, ou porque eram celibatários e não queriam casar com ninguém. Normalmente, a declaração de concordar ou de discordar só cabe quando a pessoa quer polemizar e não casar. É evidente que polemizar pode ter certa utilidade dialética, mas não é muito compatível com uma reflexão ou um diálogo em que se busca juntos realizar um cálculo racional. Vocês são testemunhas de que venho convidando a todos para casar. Digo, para compartilhar comigo de um diálogo racional sobre a vida, a morte, ou a continuidade, ou o fim da existência. O meu convite, certamente, não é para um casamento monogâmico, porque o convite não exclui ninguém. Todos são convidados, porque juntos todos podemos compartilhar do raciocínio. Afinal, raciocinar é tão fácil como cantar. Basta ter voz, querer e começar a praticar. No começo, os sons saem horríveis, porque é lógico, queremos praticar individualmente, mas depois, tomando consciência do outro e tomando esse outro que canta bem como uma referência, aprendemos e passamos a cantar melhor. Depois, mais tarde, com esforços maiores e maior prática, nós podemos até cantar em dueto, em quarteto, ou então integrar um coral imenso cuja harmonia conjunta pode ser muito gratificante. Agora, se fomos amestrados para viver num individualismo hostil a outros, temos dificuldade para ouvir, para compreender e para aceitar o outro como parceiro para alguma coisa. Aí, neste caso, uma solidão análoga ao do celibato se impõe. Do que você tem medo? Da pobreza? Da solidão? Da morte? Tendo medo da pobreza, você se esquece de que os bens materiais são como pedras sobrepostas que de uma hora para outra podem desmoronar.
Tendo medo da solidão, você admite que enquanto cuida em ter sucesso e não empobrecer, se esquece de fazer bons amigos. Tendo medo da morte, você assume a posição do materialista que inutilmente faz de tudo para se manter agarrado na carne que irá apodrecer. Mas, bem lá no fundo do seu íntimo, sabe que nada tem a temer. Sabe que é inteligente e que com um pouquinho de esforço poderá compreender tudo de modo diferente. Não deve temer a pobreza, a não ser aquela que dilacera a inteligência e faz rarear o amor no coração das pessoas. Não deve temer a solidão. Procure compreender que você nunca esteve nem estará sozinho. Só depende de você o tipo de amigos que conservará ao seu lado o tempo todo. Não deve temer a morte, pois ela é só uma maneira sensacionalista da natureza indicar que um ser ou alguém mudou de uma faixa vibratória para outra. Afinal, com toda a sua potencialidade de amor e inteligência, não deve esquecer jamais que é simplesmente um eu energético e não apenas um corpo que desaparece. Portanto, diálogo e dialética não significam a mesma coisa que uma competição hostil, geradora de sentimentos prejudiciais ao livre desenvolvimento de um cálculo racional. Entendamos que os nossos pensamentos, vocês sabem, todos sabemos, são pessoais e subjetivos. Nós damos materialidade objetiva aos nossos pensamentos quando os representamos com gestos corpóreos, sons da voz, tintas gráficas, etc. Na comunicação, se usa diferentes formas de linguagem, sendo a discursiva, mais especificamente, sendo dessa discursiva que nós procuramos inferir se o pensamento que está sendo representado é racional ou lógico, coerente. Posso dizer, por exemplo, olha, para vocês, que desenvolvi um cálculo para saber quanto dá 22 multiplicado por 44. E acrescento que cheguei ao número 968. Agora, tem cabimento alguém discordar ou mesmo concordar comigo? Não tem. Não tem cabimento. É por isso que pergunto, você não concorda com a conclusão ou com o cálculo, com os argumentos? Se eu fiz o cálculo lógico e matemático corretamente, o resultado é óbvio. É óbvio e, sendo certo, não pode ser outro. Toda vez que você fizer o cálculo, vai dar o mesmo resultado. Agora, se eu acrescentasse dizendo que 22 é a quantidade de gatos que vendi ao preço de R$ 44 cada um, além de você poder confirmar o acerto do cálculo lógico do resultado, também poderá fazer uma prova empírica ou então experimental
para conferir o resultado certo. Você confere. Olha, isso que eu vou dizer é importante, hein? Olha só, quase se refere ao casamento. Você vai conferir a relação harmônica que tem entre os gatos vendidos e o dinheiro que foi recebido por eles. Legal, né? Legal, então. Aristóteles, né? Aristóteles, o genial filósofo grego, foi um biólogo extraordinário no século IV a.C., muito antes de inventarem a biologia. E ele afirmou que o homem é um animal lógico, portanto racional, e ninguém até hoje o contestou. Brincadeira? E ele demonstrou como é que se dá um cálculo racional dedutivo, ou então o que ele chamou de silogismo, usando a linguagem das palavras em vez da linguagem dos números. Ele explicou assim, ó, vamos pegar uma primeira premissa. Na verdade, a premissa é uma afirmação ou negação. Essa primeira que ele usa é de caráter universal. Assim, ó, todos, de caráter universal. Todos os homens são mortais. Agora, espera um pouco, quando nós vamos fazer esse cálculo do silogismo aristotélico, vamos lembrar e manter a nossa coerência, lembrando que a morte só é uma mudança peculiar na forma do corpo. E essa mudança não autoriza uma declaração que o eu teve fim. Certo? Certo? Então, em seguida à primeira afirmação, que é geral, se opõe uma outra, de caráter particular agora. Então, Sócrates é homem. Todos os homens são mortais, geral. Sócrates é homem particular. Salta em nossa mente a conclusão lógica. Demorou um pouco, estou demorando porque demorou um pouco para saltar na minha cabeça, mas salta que Sócrates é mortal. Essa é uma conclusão inevitável e também incontestável. Portanto, uma verdade comprovada por cálculo matemático, já que a palavra todos, olha, todos, é a palavra que designa quantidade total de gatos, quero dizer, dos homens mortais, sendo Sócrates um desses homens. Simples e óbvio, né? Não é óbvio? Então, o cálculo racional correto fornece verdade inevitável e incontestável, impermeável a uma mera discordância ou concordância. A verdade é uma conclusão que só pode ser considerada certa ou errada. E ponto final. Nós podemos até verificar empiricamente a verdade do cálculo lógico
no silogismo aristotélico, observando que as formas do Sócrates e de todos os que no seu tempo estiveram na Terra, essas formas já não estão mais por aqui. Então, se eu pergunto com o que o amigo não concorda, é porque ele precisa perceber se fiz uma relação lógica correta ou então coerente entre a conclusão, seja essa conclusão um número 968 ou então uma conclusão sobre a mortalidade de Sócrates. Essa relação da conclusão tem que ser com os fundamentos, com as razões. É possível também, verificar a realidade empírica ou então experimental para dizer se acertei ou errei. Mas para fazer isso honestamente, é preciso refazer todo o cálculo que fiz de modo correto. E isso exige um esforço um pouco maior do que concordar ou não concordar. É preciso dedicar atenção no cálculo proposto, tintim por tintim. É preciso compreender tudo e só depois apresentar a correção. Um cálculo racional leva a uma afirmação ou negação fundamentada em razões. Repito, que honestamente não se contesta sem mostrar os erros lógicos ou experimentais que o raciocínio contém. Assim, se digo que agora você está me assistindo, olha, presta atenção nisso aqui. Não durma não já, não. Espera um pouco. Oh, veja. Se eu digo que agora você está me assistindo e me ouvindo, você pode comprovar se falei a verdade, confrontando o que eu disse com uma verificação experimental, sensorial e intuitiva. Você verifica isso se está me assistindo ou ouvindo. Eu declaro aí uma verdade tão lógica e experimental que se você negar que não é verdade, a sua própria negação prova. Negando, você prova que me assiste e me ouve. Sim. Vai pensando aí. Ou seja, eu afirmei uma verdade, queira ou não. Pense nisso sim, pense. Olha, dei esse exemplo para mostrar que a verdade sempre está entre nós e sempre aparece, desde que buscada honesta e racionalmente. Há fenômenos que podem ser constatados pela experiência sensível e intuitiva.
até por uma multidão de indivíduos. Todos em comum podem ter essa experiência intuitiva e sensível. Uma população de uma cidade qualquer, por exemplo, conviveu com uma árvore frondosa, bonita e centenária na sua praça principal. O tempo foi passando e a árvore acabou desaparecendo porque apodreceu, foi queimada ou então derrubada em nome de yupi, o progresso. A cidade cresceu e todos os que experimentaram a verdade da existência dessa árvore também desapareceram. Fazer o quê, né? Da árvore, então, só restaram alguns registros, fotos, alguma coisa nas bibliotecas. Aí pode acontecer o seguinte, nesse exemplo, pode aparecer um desonesto embalado a historiador, muito mais interessado em ter sucesso literário do que na verdade. Esse camarada poderá sustentar em livros e jornais que a árvore nunca existiu. E nós, veja, se não sabemos, estamos compreendendo que para gozar de sucesso, o indivíduo arrebanha muitos adeptos para concordarem com a sua mentira, não é? Aí gosta de muitos adeptos para concordar com as mentiras. Não é simples também? Não é óbvio? Não é óbvio. Então, a despreocupação com a verdade gera o quê? A opinião. Opinião. O acho. E a opinião, ainda que compartilhada democraticamente por várias pessoas, é uma espécie de doença que gera ilusão e mentiras, como aquelas daqueles que negam as fotos, os filmes, os documentos e depoimentos de sobreviventes do genocídio praticado contra judeus na Segunda Grande Guerra por Hitler e de semelhantes assassinatos, quase na mesma proporção ou na mesma proporção, feitos pelos comunistas Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Che Guevara e outros. Sou puro sentimento, não me preocupo com o conhecimento. Sofro por ser desatento, sofro por não compreender os argumentos. Eles estão expostos, eles estão apostos diante de todos os rostos, que fecham os olhos e tampam os ouvidos. Não se interessam pelos sentidos que a razão poderia lhes dar. Atravesso a existência sem da experiência aproveitar. O que sei é o que me disseram. O que tenho é o que me deram. Caminho absorto com a viseira no rosto, sem dela querer me libertar. Enquanto a verdade não for necessidade, como o ar que uso para respirar, nada na realidade me fará mudar. Tenho asas, mas não servem para voar. São instrumentos com os quais outros posso abanar.
Contento-me ainda em ser o ser que existe para a outros agradar. A mim mesmo tenho que aniquilar, buscando o controle que posso ter num mundo que consigo imaginar. Ou seja, só os interessados em mentir menosprezam cálculos racionais para sustentar, em lugar de verdades, opiniões. E preferindo opiniões em vez de verdades, muitos concordam com Protágoras de Abdera, sofista que viveu no século V a.C., sem nunca terem ouvido falar dele. O Protágoras disse que o homem é a medida de todas as coisas. Em outras palavras, ele disse que a verdade é relativa e que cada um tem a sua. O Nietzsche, Friedrich Nietzsche, por exemplo, o filósofo alemão aí do século XIX, ele insinuava ter roubado de Thor, o deus da mitologia nórdica, um martelo que lhe dava o poder explosivo e destruidor dos raios e das tempestades. Com esse martelo, ele pretendia desconstruir todos os valores ocidentais, a filosofia de outros geniais pensadores e principalmente a moral cristã. Você lembra? Ele declarou: Deus está morto. Nós vamos discutir todas essas coisas aí. Ele descreveu no seu livro Humano, Demasiado Humano, que não há fatos eternos, assim como não há, atenção, assim como não há verdades absolutas. Ora, pense, se não há verdades absolutas, a sua afirmação, o que é? É uma mentira? Não é? Se não há verdade, aquilo que ele afirmou, o que é? É uma mentira? É simples assim. Nietzsche, por desprezar verdades, tem muitas contradições e também muitos adeptos que concordam porque acreditam nele. Repito então, toda comunicação descuidada da verdade é opinião dependente apenas da crença pessoal. Sendo desse jeito, a opinião depende da relativa ignorância do sujeito, enquanto que a verdade é dependente da fundamentação racional ou então experimental. Não é bacana? Não é legal? É legal, eu acho. Por outro lado, sempre tem o outro lado, dissemos, a razão não admite meia-verdade, porque uma mentira mais uma verdade resulta numa contradição. Não é? E o resultado é sempre igual. Uma mentira. Estou dizendo que a verdade
é respaldada por fundamentos exatos do cálculo, ou então não é verdade. O sujeito diz bobagem, por exemplo, quando diz que não há verdade, porque a verdade muda com o tempo, e diz que a ideia do éter, por exemplo, e dá um exemplo, já foi verdadeira na física, mas depois foi declarada falsa. Ora, que bobagem! Se isso acontece, e aconteceu com o éter e com outras ideias, é porque a ideia sempre foi falsa. O que acontece é que acreditaram nela. O éter do exemplo foi uma hipótese levantada para explicar a propagação eletromagnética no vácuo. E as experiências mostraram que era uma ideia inadequada. Eu não sei. Então, igualmente, nós viemos demonstrando que as crenças sobre a vida e a morte são inadequadas e também estamos demonstrando que é falsa a hipótese materialista de que é o cérebro que sente e pensa. O próprio conceito verdade relativa é formado por duas palavras que se contradizem e, se contradizendo, se anulam, se negam entre si. A verdade é impessoal, porque resulta de cálculos que todos podem conferir. Se a verdade for relativa à pessoa, não é verdade, é opinião. Por mais errada que seja, a verdade relativa predomina, entretanto, entre os preguiçosos mentais, porque é útil para quem não quer perder as competições e os debates hostis em que se metem. Uma sagacidade ímpar que contagia, que alumia, que extasia. Sua beleza é real, sua destreza é magistral, sua delicadeza é surreal, envolvente, quente, hipnotiza com sutileza, com a firmeza que afaga, que apaga o ostracismo, que acende o iluminismo. É uma conexão inteligente com o humanismo. Eis a razão, soberana, porque impoluta, sobrepõe-se na luta contra a alienação. Com opinião, o sujeito nunca perde debates, no máximo ele empata. Porque quando ele começa a se ver acuado e sem condições de responder, ele logo diz: cada qual tem uma verdade própria, fique com a sua, que eu fico com a minha e pronto. Então, empatou, não perdeu. Por isso que é interessante a verdade relativa. Outra coisa que nós nunca devemos esquecer é que a verdade é um conceito operacional, porque é a verdade que dá objetivo para as operações racionais. Tendo a verdade como objetivo, o homem vai se depurando e depurando os seus conhecimentos. A verdade, então, é absolutamente necessária para a evolução do homem, porque afasta-o cada vez mais dos erros, das mentiras
dos desastres, exigindo para ser buscada a honestidade. Ela é fundamental para a linguagem. Nós vamos ainda falar sobre isso também, especialmente para a moral social e para a justiça, que são condições, mais do que abstrações, são condições reais, indispensáveis para a civilização humana. Quase finalizando, hein? Estou quase finalizando. E quase finalizando, vamos verificar ainda que a verdade não se confunde com a realidade objetiva. O valor da verdade ou da falsidade só é atribuído ao conhecimento subjetivo que representa a realidade objetiva. Sendo desse jeito, exatamente desse jeito, você observa a desonestidade ocorrendo na sua frente quando um crente relativista sustenta que a verdade é relativa. Ele decreta o relativismo da verdade, mas faz isso como quem tem uma verdade absoluta. A verdade é relativa. Essa é a verdade absoluta. Não é discutível isso para ele. Então, na verdade, ele só tem a contradição. Já o cético, por sua vez, quando diz que não existem verdades, ele está crente que está dizendo uma verdade inexistente ou existente. Pense nisso. Ambos esses crentes, portanto, relativistas e céticos, querem, pedem, insistem para serem ignorados, porque nada do que dizem merece ser levado a sério. Eles consideram, por outro lado, e sempre tem outro lado, as afirmações e as negações do interlocutor deles como meras locuções duvidosas e até mesmo inexistentes, eles consideram isso tendo a certeza de que só eles possuem a verdade. Que verdade? De que a verdade é relativa e de que a verdade não existe. É incrível isso, não é? Como viver no meio de tanta confusão e o que é pior, desonestidade, mentira. É evidente que pessoas de bom senso que têm o que fazer não têm tempo para se colocar à disposição de ouvir essa gente, não é verdade? Agora, olha, veja, o problema, enfim, é que tem muita gente crente que raciocina quando apenas pensa. Raciocínio para essa gente é qualquer coisa que acontece na cabeça, seja ilusão, devaneio, imaginação, associação livre de ideias, conhecimentos memorizados, enfim. Sendo assim, pode pensar o dia todo sem raciocinar nenhuma vez. Esse crente, aliás, ele pode pensar o tempo todo
de modo involuntário. Eu digo, eu repito, involuntário. Ele se vê pensando, sem perceber que está pensando. Você duvida? Da mesma maneira que estivemos respirando até agora, sem perceber que estávamos respirando. Agora a gente percebe, não é porque eu falei. Da mesma maneira o camarada pensa. O Nietzsche percebeu isso aí. Ele percebeu esse pensamento involuntário. E foi por isso que ele declarou em alemão: algo pensa em mim. Claro, ele declarou em alemão, estou traduzindo. Algo pensa em mim. Ele viu, então, uma relação entre o pensamento com a causa essencial, que seria uma força vital, mitológica, metafísica, que nunca teve existência demonstrada. Essa força que ele chamava de dionisíaca se imporia ao homem, determinando os seus pensamentos, sentimentos, paixões, enfim. O Richard Dawkins, biólogo evolucionista, hoje está no lugar do Nietzsche com essa mesma postulação. Isso nós veremos também em outro momento. Agora, verifiquemos que, como todo materialista, Nietzsche considerava o pensamento um produto do corpo, tal como, repito sempre, tal como as urinas e as fezes. Foi por isso que ele concluiu que sequer temos consciência da maior parte daquilo que pensamos. Estava correto. Ocorre que Nietzsche era genial. O problema era o menosprezo à verdade. Esse era o problema. Ocorre que raciocinar, de novo, é produzir cálculos mentais, produzir conhecimentos, com consciência e de modo voluntário, é pensar com disciplina, com ordem e com o objetivo de resolver corretamente problemas. O comando aqui não é de força mitológica nenhuma, e sim do eu que está presente, existente, consciente nessa ação de resolver problemas. Lembre que iniciamos esta série de reflexões colocando um problema para resolvermos juntos. Expressamos o problema perguntando: quem sou eu? Descobrir a resposta para essa pergunta passou a ser o objetivo perseguido por nossas operações mentais. E raciocinando por nós mesmos, encontramos algumas verdades e criamos novos problemas, desenvolvendo assim, olha que bacana, um ensaio filosófico empolgante. Eu e você, um ensaio filosófico
que ainda continua nesta série de programas denominada Reflexão sobre a Vida. No próximo programa tem mais. Enquanto ele não chega, vai pensando nisso tudo que vimos. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado mesmo pela gentil e inteligente audiência. Um forte e carinhoso abraço. Até o próximo.